Boa noite, galera. Não tem ninguém ainda online aqui, mas a gente já estamos aqui. Só estou aguardando bater às 19 horas para chamar a nossa convidada. Sejam muito bem-vindos, quem já está acompanhando aí. Boa noite, Carmen, como é que está? Então é o seguinte, às 8 horas a nossa convidada, às 19 horas a nossa convidada ela vai entrar. Vamos começar a trabalhar com alguns tópicos e depois a gente abre para as perguntas. Mas novamente eu vou explicar isso mais além. Grande João, como é que está? Pergunta. Olá. Enquanto esperamos a nossa convidada a entrar, a grande alegria do momento é saber que vocês todos estão vindo para ouvir o nosso assunto tão importante de hoje, que é como utilizar a cozinha envolvendo as nossas crianças. É uma grande dificuldade para as mães hoje saber o que fazer com as crianças durante o momento da pandemia. Durante a aula é simples, mandamos para a escola, as mães e os papais. Mas durante esse momento de pandemia chega uma hora que acaba o que fazer. E como envolver as crianças nessa cozinha? A arte de cozinhar ela é algo muito, 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 muito antiga. Ela é algo... Nossa, quem não lembra da cozinha da casa da avó, onde todo mundo se reunia, seja para roubar um bolinho, para pegar um café, para o que for. Então esse é o nosso assunto de hoje. Como utilizar a cozinha para envolvimento das crianças nesse período de pandemia. Daqui a pouco a gente volta com mais assunto. Por enquanto vocês olhem para essa latinha. Eu vou pegar mais um chazinho. Ó, nossa convidada já está. Está melhor agora, Jaque? O áudio? E aí? Olá, Larissa, como é que está? Seja bem-vinda. Obrigada, desculpa a demora aí, mas estava problemático, problemas técnicos aqui. Não, isso aí, a culpa é sempre da técnica. Eu lembro quando eu na técnica trabalhava mais do que na cozinha. Então a culpa é sempre da técnica. Dizemos que a culpa é do técnico.
Já temos algumas pessoas aqui. Tu quer te apresentar, por favor? Algumas pessoas te Com conhecem, outras certeza. não. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Larissa Cardoso, eu sou professora e psicopedagoga, tá? Eu tenho um trabalho diferenciado no mercado, que aí são aulas particulares que eu dou, mas com o olhar da psicopedagogia, tá? E isso faz uma grande diferença no aprendizado do pessoal, então é um trabalho bem legal mesmo. Que bacana. E qual é a tua formação, Larissa? Eu sou formada pela PUC em Letras e tenho pós-graduação em Psicopedagogia. Ah, legal. Então, assim, tua formação é bem aquilo que a gente precisa. Tu vai nos dizer como envolver corretamente as crianças nessa atividade que é o ato de cozinhar. Sim, Legal. Eu, sim. particularmente, considero a cozinha como a casa de um bruxo, porque cozinhar, para mim, é uma alquimia. Tu conseguir É, misturar sabores e texturas e aromas e gostos e fazer com que aquilo fique gostoso é algo que é é praticamente verdade. mágico. E cada um tem uma mão, porque se as pessoas derem a mesma receita, por exemplo, de um arroz, para duas pessoas diferentes, cada uma vai ficar de um jeito a receita, né? E isso é uma coisa, é algo muito pessoal, é algo muito, tem a ver com personalidade, tem a ver com emoção, a cozinha, né? Então é algo muito especial mesmo para a gente e para as crianças, né? Vou perguntar para ti algo que eu comentei um pouquinho antes de tu entrar, que é Sim, se tu lembra do quão importante era a cozinha na época dos teus avós, que tu passava lá e roubava aquele bolinho que a véia fazia no açúcar, assim. Tu tem é essa verdade. lembrança? É verdade, com certeza. E é aquela casa cheia, aquela sala cheia, todo mundo na mesa comendo, né? Então tem Exato. essa questão, né, de memória afetiva também, né? Em algum momento a gente perdeu isso, na verdade, né? Em algum momento isso se perdeu e por que não utilizar esse momento tão triste para o mundo para resgatar alguns valores tão importantes? Como em vez de deixar os É nossos filhos, verdade, em vez de deixar os nossos filhos jogando videogame a tarde inteira, por que não envolver ele em alguma atividade? Com certeza, ou o pai ou a mãe está em casa naquele momento com a criança. Por que não envolver as crianças nessa atividade com tão prazerosa? certeza. Quem segue nosso Insta vê que eu coloco os piá para sovar massa, para escolher Eu já arroz. vi O, bastante. O o, Arthur, o o, Victor, o Victor, o Arthur adora sovar uma massa de pão. sempre Metade vai fazendo. para a boca e o Victor já deu uma receita lá nos stories de como fazer arroz. Que Agora amor! ele já bate no peito. Deixa que eu faço, pai. Isso é muito Aí, importante, uma criança crescer sabendo o básico da cozinha, né? Porque um dia a gente não vai ter o pai e a mãe para cozinhar pra gente, né? Isso é fato. que a minha mamãe, que a minha mamãe que escute, se ela quiser também não faz diferença, eu digo isso para ela. Uh, ela fala que ela não sabe o que eu aprendi a cozinhar, porque ela nunca me ensinou. Eu, particularmente, Mas tenho um sabe, gosto. Pode falar. mas sabe que eu cresci numa casa com bastante mulheres, né? E meu pai também cozinhava, assim, mas eu era mais nova, então as pessoas, nem todo mundo queria, das mulheres, queria criança na cozinha. Era uma geração diferente. Aí diziam, cozinha no lugar de criança. E eu cresci afastada, então eu demorei para aprender a cozinhar. Eu fui aprender a cozinhar, acho que com 19, 18 anos. Não, Cozinhar mesmo, fazer o básico. E hoje hoje eu cozinha faço muito bem, eu sou testemunha, tu cozinha bem. Ai, obrigada. Mas eu custei, essa é a verdade. Eu não fui uma criança dentro da cozinha, não fui uma criança que fazia pão, bolo. Eu lembro da minha avó, a gente fazendo alguma coisa no pão, porque eram muitos netos, mas né, não tinha essa coisa em casa. Aí eu fui perguntar para minha mãe mais tarde, como é que faz isso? Como é que faz feijão? Aí eu ficava ao lado dela e ela me ensinando, né? Tu sabe que antes da gente entrar no assunto, vou contar mais um caos. Semana retrasada, semana passada, durante a pandemia, eu consegui o Alconcur, o meu cálice sagrado da cozinha. Eu Ah, levei é? sim, aquilo ali, para quem conhece aqui em casa, sabe que para mim isso é o top of mind do prêmio de melhor cozinheiro da história da humanidade. Eu levei uma prova do feijão que eu fiz para minha avó e ela disse que meu feijão estava
Muito bom. Ah, Bom, não, ali se a tinha. avó disse que estava bom, então tá maravilhoso. Porque aqui em casa todo mundo sabe, até a Aline, quando entrou na família, ela teve que ouvir o melhor feijão do mundo aqui da família é o da Dona Geni. Aí eu ouvi dela que o meu feijão estava muito bom, que ela comeu todo que eu levei. Aí eu Aham. disse, deu, Aí é maravilhoso, né? pode jogar as panelas fora, não preciso mais cozinhar. Mas provavelmente, como tu gostava desse sabor, foi aprimorando o teu feijão até chegar próximo ao feijão dela, né? Porque tudo é É, história, né? E isso com ah, certeza tem a ver com a família, tem a ver com... é isso mesmo, é isso mesmo. Então, galera, assim, ó, vamos entrar no nosso assunto. A gente se estendeu aí por uns 10 minutinhos para o Sim. tempo de quem quisesse entrar, quem quisesse participar, tá? Então, o nosso assunto principal hoje é como utilizar a cozinha para o envolvimento das crianças nesse período de pandemia. Tá? Então, a Larissa, ela tem especialização suficiente e formação para indicar qual a melhor maneira. Nós temos algumas perguntas que eu vou fazer para ela, tá? Que a gente definiu anteriormente, para que facilite a explicação de alguns pontos mais principais. Depois que nós terminarmos, quem quiser passar as perguntas para nós também, ela vai estar Sim. ainda aqui no ar para responder, para esclarecer as dúvidas, para perguntar sobre o trabalho dela também, porque ela hoje ela não está atendendo a domicílio, ela está atendendo online, então ela consegue Isso, eu dou fazer o aulas acompanhamento, online, é ela consegue verdade. fazer os acompanhamentos, e as crianças que eu conheço que tiveram acompanhamentos com ela tiveram históricos de crescimento pessoal e educacional Incríveis, bem né? bacana, É bem verdade. bacana. É. Lari, Oi. sinceramente, em respeito à minha idade, eu vou ler. Pode ler, não tem problema não. Respo- respo- res- res- Responde para nós por que a quarentena é o momento ideal para envolver as crianças na tarefa do dia a dia, e mais especificamente as tarefas da cozinha, a qual é o nosso Sim, ponto principal. sim. Então, Davis, o que que acontece? Antes de entrar essa pandemia toda, essa loucurada de da gente estar 60 dias em casa, todo mundo sabe que a vida dos pais é muito corrida, né? Sempre Sim, foi. E cada vez mais, porque a gente tem que trabalhar mais para dar mais suporte para eles. E embora as pessoas tenham menos filhos do que antigamente, a gente tem um custo alto para ter um filho, né? Hoje é mais caro sim, ter um filho. É escola, é faculdade, é a roupa, é o celular, é tudo. sim, Então, né? O que que acontece? Quando a gente estava antes da quarentena, era comum as crianças virem muito carentes, né? Elas precisam de atenção, né? E tem fases que precisam até mais do que outras, mas em geral as crianças elas vêm com essa carência muito forte. A gente tá vindo com uma geração nova que está vindo assim capenga de autoconfiança, de eles não são tão autoconfiantes, eles estão vindo sem autoestima, né? Tudo isso por quê? Porque uma interação da família, a presença do pai em casa e da mãe é muito importante. Não é só estar em casa, é participar, é envolvê-los nas atividades da casa, né? Então, o que que acontece? Hoje as crianças nunca foram tão felizes, né? Falando de emoção, nunca foram tão felizes como estão sendo agora nessa quarentena. Ah, Larissa, mas tem a tensão aí da pandemia, de uma doença grave. Tem. Mas elas estão felizes. A gente fazendo as coisas direitinho, talvez a gente não transmita essa preocupação tão grande que a gente está tendo com a doença para elas e as coisas fluem de um jeito produtivo, entende? Então, por isso que a quarentena pode ser um momento ideal para que eles aproveitem os pais, aproveitem para crescer emocionalmente dentro de casa, né? muito bom, muito bom. Realmente, eu observo isso há muito tempo. Eu tenho um filho de 11 anos e um agora de 1 ano e um pouquinho. E realmente eu vejo que as crianças elas têm uma indecisão. Quando tu manda escolher, vai lá, te veste. Bota essa camisa ou essa? Sabe? O que que tu acha, pai? É, O que que tu acha, mãe? Vou por aqui. É melhor se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Eu venho de uma geração em que tu tinha que tomar as decisões. Seja na escola, sim, tu tinha nós que, somos essa geração.
sabe? Então, que nós somos o quê, novinha? Que nós somos o quê? Que Não, nós somos o não, quê? não. Pra quem tá vendo agora, eu e a Larissa temos uma amizade de 1000 anos, então eu posso falar assim com ela, tá? É Os futuros alunos verdade. não podem. Mas, então a gente vem de nós viemos de uma geração onde a gente tomava as decisões. Tu ia sozinho. Hoje as crianças têm essa insegurança. Em algum momento, eu acho que a gente errou. Eu gostei muito de uma palavra que tu usou Davis? de ficar Oi, pode falar. capenga É, emocionalmente. Eu gostei muito desse termo. é. Eles estão vindo, é uma geração que vem capenga de autoestima e autoconfiança. Eles não sabem, como tu está dizendo, eles não sabem ter decisões, tomar decisões, eles não sabem como proceder em algum momento ali dentro de casa, se acontece alguma coisa, se quebra alguma coisa, eles não sabem. E eles podem ter 12, 13, 14, eles não vão saber. E eu ia pro dentista com 12 anos, sozinha. Descia ali e ia pra dentista. E Descia hoje as crianças... descia lá no seu Egídio. Não, descia nas Tá, então, realmente isso é uma coisa para se preocupar. Tá, e a gente pode dizer, eu vou te fazer uma outra pergunta então, tá? Sim, pode Que a fazer. gente pode dizer que a cozinha é o melhor lugar da casa para aprender, para ter esse aprendizado e fazer essa interação familiar, já que eles sentem tanta falta disso. Sim, com certeza, tá? A cozinha, ela é o melhor lugar para isso, por quê? A gente tem que pensar assim, o que a cozinha faz? Ela, pelo menos um momento do dia, a gente vai ficar junto, todos os membros da família vão estar no mesmo lugar. Então, o que acontece? Vai ser naquele momento que a pessoa vai perguntar como é que foi seu dia, aconteceu alguma coisa, ou a mãe vai fazer uma comida que o filho tinha pedido, então transmite amor, e a criança sente isso, né? E a criança gosta disso, ela gosta de estar sentada à mesa com os pais, né? Então, além disso, dessa questão de crescimento emocional e desenvolvimento e criar laços afetivos, a gente também pode falar de outras questões, como psicomotricidade, por exemplo, quando ela lida com os alimentos, quando ela faz uma massa ou alguma coisa, ela vai aprender, ela vai trabalhar psicomotricidade, ela vai aprender português, ela vai aprender matemática. Então, a cozinha, ela te traz muitos benefícios para a família e para o desenvolvimento dessa criança, tanto prático, com questões de habilidades, quanto emocional e afetivo, né? Que legal. Eu vou dar um exemplo, assim, todo mundo acompanha no nosso Instagram ali, que além das comidas saudáveis que eu procuro fazer nas marmitas, que foi quando começou a Não Sou Chefe, tem o nosso fascínio aqui de casa, que são os hambúrgueres. E o Victor, por ser o mais velho, ele sempre disse, pai, eu quero aprender a fazer os hambúrgueres, quero fazer contigo, eu quero fazer. Tudo bem, vem. Aí ele vinha fazer os hambúrgueres e eu lavo alface. Reclamava. Sim, aí na outra vez vinha fazer alguma coisa, corta o tomate. Aí umas vezes eu perguntei, por que tu pede pra vir ajudar se tu fica fazendo essa cara feia? Não, mas eu quero fazer um hambúrguer. Eu disse, a parte que tu comentou antes da ansiedade, do querer fazer, mas eu quero fazer um hambúrguer. Mas filho, o hambúrguer é o pão, a maionese, a alface, a carne, o queijo, o tomate, o bacon. Isso é o hambúrguer. Não, eu quero ir pra chapa fritar a carne. Ele queria fazer. Sabe? Então, assim, todo esse processo é meio de Daniel San e Sr. Miyagi, na verdade, para trabalhar com as crianças. Claro. Ele teve, hoje, numas últimas fotos, umas postagens que nós fizemos, ele estava na chapa já fazendo hambúrguer na frigideira ali, cuidando o tempo. Por quê? Só que antes de chegar ali, ele passou por todo o processo. Ele passou mais de uma vez só passando margarina no pão. Passa manteiga porque tem que selar. Sim. Enquanto ele não soubesse de cor para que servia cada daqueles processos, eu não deixava ele passar para o próximo estágio. A gente não pode
Com certeza, não pode pedir para uma criança que não sabe caminhar, pedir para ela correr, né? Então, É o legítimo bota casaco, tira casaco. Então, tira casaco, e né? Daniel, exatamente nisso, eles aprendem exatamente é. como tu falou. Todo aquele processo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. A Margarete disse que tá com a tua voz, eu não sei. Deve ser algum problema da... Tá melhor? Tá melhor, Guete? Tempo. Melhor tempo? Vou te fazer a próxima pergunta, tá? Pode fazer. Como é que nós, pais, podemos fazer esse preparo das refeições com as crianças? Qual a forma mais produtiva disso acontecer? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é na faixa etária, né? Porque não adianta eu querer fazer uma coisa louca lá e a criança não está preparadinha para entender, né? Então, pensar na faixa etária. Meu filho é muito pequeno. Eu não vou fazer algo que eu tenha que cortar a cebola e deixar a faca, ou, né? Então, corta a cebola antes, por exemplo, e guarda a faca, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é na segurança da criança, né? A questão da faca, a questão de talheres perigosos, né? Para as crianças bem pequenininhas, né? A gente tem que pensar que nem toda criança é MasterChef, que a gente vê na televisão lá, que eles cortam com umas facas enormes, assim, e tá tudo certo. Eles cresceram fazendo isso, né? E a gente... E os nossos filhos não, né? Então, a primeira coisa a considerar seria essa questão da faixa etária, né? O que eu vou fazer com ele, o que eu posso fazer. Bom, vou cuidar a questão da segurança, porque tem que ser legal para todo mundo. Eu não posso estar aqui fazendo uma coisa tensa, será que ele vai derrubar? Será que ele vai se cortar? Tem que ser bom para todo mundo, tem que ser legal para todo mundo, para ele, para ti, né? Até para evitar brigas, né, também. E a outra questão, a gente tem que pensar numa receita, né? A receita de acordo com a faixa etária dele também. Então, se ele não for alfabetizado, no caso, a criança alfabetizada, a gente procura a receita, né, junto. Pega a mãe e o pai, vão dizer assim, vamos pesquisar alguma coisa para fazer hoje de noite, e aí juntos eles vão pesquisar essa receita, né? O que acontece? Quando eles pesquisam, falando da criança que já é alfabetizada, tá, Davis? Quando a gente fala... vamos pesquisar uma receita juntos, a criança vai sentar provavelmente do lado da mãe e do pai, ou no computador, ou no celular, e vão pesquisar essa receita. O que ele vai estar aprendendo ali naquele momento? Ele vai estar aprendendo, ele vai estar tendo contato com palavras, às vezes palavras novas, né? Então, ele vai ter aula de ortografia, sem perceber, né? Vai ter aula de ortografia, ele vai ter contato com um gênero textual que é o da receita, né? Porque a receita é um gênero textual, tem ingredientes, modo de fazer, tudo, né? Isso é dado nos primeiros anos do ensino fundamental. E também ele vai aprender matemática, porque ali tem medida, tem fração, né? Aí vai estar meia xícara. O que você vai fazer? Vou pegar a xícara, vou mostrar para ele, olha, filho, meia xícara é a metade. E assim ele vai aprendendo, né? E tem a questão também que quando a criança não é alfabetizada, a gente... eles não precisam, como é que se diz? Sim, tem muito envolvimento com a questão de procura, né? Mas o que tu pode fazer é dar opções, né? Só que a única coisa que a gente não pode fazer é dar muitas opções, porque os pequenininhos, eles sofrem com muitas alternativas, eles ficam desesperados. Então, a gente pede que, no máximo, 3 opções. Filho, tu quer fazer pão, pizza ou coisa? Se der mais, assim, ou tu quer isso, tu quer aquilo, eles já ficam nervosos e a gente já deixa eles tensos, né? Então, dá 3 opções, eles ficam felizes, escolhem uma e vocês decidem ali alguma coisa. O mais legal de tudo isso, Davis, é que nenhuma vai pensar que está tendo uma aula, entendeu? Porque é uma aula de matemática, português, né, que trabalha em psicomotricidade, pelo menos eles não vão perceber, porque eles vão estar aprendendo de forma orgânica, né? Fora a questão de
de interação familiar, né? Que vai aumentar os laços também com a família, né? É verdade, é verdade. É. Toda essa questão aí, eu passei aqui em casa com esse negócio do que é xícara, do que é meia xícara. Tá, mas como assim uma pitada de sal? Que vai entre 2 dedinhos. Ou então assim, tá, nessa tu não vai colocar uma pitada, tu coloca uma flor de sal. Aquela pegada de 4 dedos, assim. Sabe? Então, é algo que engrandece, eles se sentem muito satisfeitos. E eu tô com eco mesmo no meu microfone aqui, Get. Eu ouvi agora. Tá, então, isso é algo que engrandece bastante e ajuda a ocupação e a interação deles familiar agora. Tá, tipos de receita que são bacanas para os pais buscar para fazer com as crianças. Quais os tipos de receita tu acha interessante? Bom, os tipos, a gente tem que tem tipos de receita, tem. Mas a gente pode também falar que não só os tipos de receita, mas se tu não quer cozinhar com a criança antes da gente entrar na questão receita, pode ser muito interessante a gente botar a criança a ajudar, por exemplo, me traz uma vasilha, bota a mesa, traz aqui a minha jarra, né? E fazer com que a criança também participe desses momentinhos, assim, não só tirar um dia para fazer, né? Então, por exemplo, algo muito bacana para as crianças bem pequenininhas, tipo 4 anos, é escolher feijão. Aí você vai me perguntar, escolher feijão. Ótimo, gente, porque ele vai estar fazendo um trabalho de pinça, movimento de pinça, tá? E vai estar fazendo um treinamento de psicomotricidade para ele. Por quê? Porque esse movimento, que é o movimento de pegar o lápis, de ter né? Isso tem a ver com o movimento de pinça, tá? E se ele não trabalhar isso, futuramente ele vai ter dificuldades em segurar o lápis, ele vai ter dificuldades em fazer um traço mais preciso no seu caderno e pode refletir até mesmo na letra. Isso é muito comum, viu? A gente pegar crianças que hoje não estão se adaptando ao lápis, não estão segurando bem, sofrem muito pelo jeito, pela pega errada que ele tem do lápis. Então tem todas essas coisas, não é só a receita, é participar das coisas da cozinha, ajudar a mãe e o pai, que isso também, né? E fazer com que ele aprenda as pequenas coisas e treine, mesmo nesses momentos que não tem uma receita ali para ele seguir, entendeu? Mas falando em receita, assim, o que eu vejo hoje? Para os pequenos, falando pequenininhos mesmo, a melhor coisa é biscoito, né? Porque o biscoito... Cookies, biscoito... Porque até cookies é mais ou menos, mas o biscoito em si, que é aqueles que a gente tem desenhos... o que acontece? A criança gosta de fazer formas, eles brincam de massinha de modelar, então é uma massinha de modelar também, né? E eles fazem a minhoquinha, eles fazem desenhinhos e coisas bonitinhas, e a gente também estimula a criatividade deles, né? E não tem muitos ingredientes, às vezes é um leite condensado, manteiga, mas não sei o que, e já faz um biscoito, né? Então... para pequenininho, biscoito eu acho bem bacana. Agora, uma receita que para todas as faixas etárias é legal, tá? É o pão. Aí tu vai me dizer assim, pô, Lari, pão? Eu me lembrei de ti, né? O pão, gente, pensem só. É muito bom fazer pão. É uma delícia. O pão, ele te acalma. O pão, ele mexe com a cabeça da gente. E não é só isso. Pensem o seguinte... A criança, para fazer o pão, ela vai se sujar de farinha, né? Ela vai tocar numa coisa mole. Então, a gente já vai trabalhar o sensorial dele, né? A gente vai trabalhar a psicomotricidade dele fazer novamente as minhoquinhas, as bolinhas, né? Criança adora sovar, adora massinha. Então, o pão é muito legal para todas as faixas etárias, né? Mas a questão que eu acho top, assim, por que o pão é legal, né, para criança? Gente, tem uma coisa que nem uma criança sabe fazer hoje. E isso é culpa do nosso mundo, principalmente o mundo digital,
que é a velocidade das coisas. O que acontece? A criança hoje não sabe esperar. Nenhuma criança sabe esperar. Desaprender a esperar, nem conhece essa palavra. Você aqui na live vão dizer se isso é verdade ou não. Mas as crianças hoje, elas não têm paciência para nada, elas não sabem esperar. O que acontece? A gente está criando uma geração de ansiosos. Por quê? Por várias coisas. A gente faz sem querer, mas faz. A criança te chama e você vai lá e atende ela. Aí a criança joga no computador, no celular, e tudo aquilo que ela faz naquele jogo, ela automaticamente, no mesmo momento, ela ganha pontos, ela ganha prêmios, ela ganha moedas, e tudo isso ela vai configurando na cabecinha dela que o mundo é assim. Só que o mundo não é assim. O mundo não é na velocidade que elas acham que é. Então, quando a gente faz pão, a gente precisa 2 vezes ter um tempo para ele crescer. Né? A gente põe primeiro, a gente amassa, a sova também é uma coisa de tempo, né? Elas vão gostar muito, vai se sujar com o pai, sujar o pai, a mãe, vão rir bastante. É uma coisa bem bacana, né? E também tem a questão dessa espera. Ó, filha, agora a gente tem que esperar 40 minutos. E ele vai, já acho que vai botar para assar. Filho, tem que aprender. A gente tem que fazer pão, mas o pão não é assim. A gente vai demorar, mas vai valer a pena. E ele entender que essa espera faz vir no fim do arco-íris, vai ter um pote de ouro, vai ter um pão bonito, vai ter um pão bem crescido, né? Então, o pão, para mim, é top. Ele não pode ser em qualquer idade, vai ser bacana, né? E a gente vai ajudar a evitar a ansiedade, que é o mal das nossas crianças hoje, dessas gerações, né? Eu de pão a gente tem experiência aqui em casa, na verdade. Porque eu até tinha uma máquina de fazer pão, aquelas que a gente faz pronta. Eu tinha. Comprei, Meu achei pai usava maravilhosa. muito. Nossa, achei a maravilhosa, botei em uso, fizemos pão a rodo. Moral da história, parei de usar, começamos a sovar pão em casa em cima da mesa. Faz toda a diferença. Nossa, aí sova, prepara, arruma, tá, Victor? Agora tu vai esperar 60 minutos. O meu pão espera 1 hora para crescer. Dependendo da receita, tem 40, né? 60. E aí vai. Não, mas só que eu faço 2 sovas. Ele espera crescer 2 vezes. Até naquela última receita que eu coloquei é assim. Pode falar. Não, isso é bacana, porque, por exemplo, assim, no meu ponto de vista, essas máquinas, elas servem mais para quem vende pão, né? Ou para quem para quem tem uma família muito grande, que hoje não é muito comum isso, mas quem tem uma família muito grande precisa de pão e faz. Agora, a pessoa que pode fazer em casa, ou faz tem que fazer na mão mesmo. Eu faço por prazer. Eu faço pão toda semana para nós, aqui em casa. Então é uma coisa que é muito, muito, muito satisfatória. As crianças vão gostar. Depois tem umas perguntas ali pra gente responder. A Bruna tá dizendo que a irmã dela, ela faz panqueca com a irmã e que ela não tem paciência de esperar. Ela só quer o resultado final, porque Bruna, isso acontece porque as crianças, elas, na cabeça delas, a configuração eu faço e ganho, o que eu fizer vai ser imediatamente revertido para mim. É assim, elas não sabem que a gente tem um processo, né? Por isso que dá desespero dos jovens hoje que entram na faculdade, eles já querem sair, porque eles não aguentam 5 anos mais. É muito difícil. É assim, não adianta, tem que aprender a esperar e fazer. Esse é o quesito. Uma pergunta bem interessante assim agora pra gente tocar aqui. Sim. Que as crianças que não comem direito, não gostam de alguns alimentos ou têm uma seletividade alimentar, como é o caso da maioria dos autistas, por exemplo. Como a gente pode estimular para que eles possam comer os alimentos certos? Bom, essa questão da seletividade alimentar, ou eles não gostarem, não aceitarem algum alimento, a gente tem que considerar que é normal em algumas fases, né? Em algumas idades, né?
até porque eles estão formando o paladar ainda, eles não aceitam algumas coisas que são amargas, não aceitam algumas coisas que são verdes, ou pela textura, né? A gente tem que compreender que realmente eles estão aprendendo a comer, né? E a outra questão que acontece é a seletividade alimentar, que às vezes é muito severa, que é o caso do transtorno do espectro autista, que a gente tem bastante diagnóstico hoje, né? E as crianças, mais do que nunca, estão seletivas, né? Então, quando a gente fala em autismo, a primeira coisa que pensa é a seletividade alimentar, né? Mas o que acontece? Tanto para o autista quanto para a criança neurotípica, né, que tem desenvolvimento normal, a gente pode fazer alguns truquezinhos em casa para que essas crianças tenham um desenvolvimento, uma experiência com comidas novas que elas não aceitam. Né? Por exemplo, assim, o fato de envolver eles no preparo do alimento faz com que eles já tenham conhecimento, já se sintam à vontade com aquele alimento. Até porque muitas vezes as crianças nem conhecem. Dá num prato para ela cozido uma batata doce, a criança, fica isso, ela nunca viu a batata doce. Então, quando a gente prepara, a criança já está olhando aquilo ali, se é descascado, se é posto na panela, né? Então, ela já vai sentindo, já vai preparando, eu vou comer isso daqui, né? Então, tem toda essa questão, assim, dela se sentir bem com aquilo que ela vai comer, né? E tem crianças, por exemplo, que nunca viram, não sabe que aquilo ali é uma cenoura, porque chega no prato dela, já está cortado em rodelinhas. Então, né, a criança tem que conhecer o que ela está ingerindo. Ela precisa conhecer, primeira coisa que eu sempre digo. E nunca desistir. Mãe, pai, por favor, nunca desistam, tá? Porque assim, ó, às vezes tem a questão da fase, às vezes realmente tem uma seletividade, às vezes existe até uma alergia que às vezes a gente tem um inconsciente que não aceita muito aquele alimento, né? E no fim, lá atrás, depois mais adiante, a gente descobre que é uma alergia. Mas a gente tem que tentar várias vezes a introdução desse alimento. Como? Bom, um dia eu apresento, por exemplo, falando de cenoura. Um dia eu apresento a cenoura ralada. Aí põe lá no prato, enfeita, faz um palhacinho, né? Um prato de salada bonitinho. Não comeu? Deixa passar uns dias, apresenta de novo ela cozida. Ah, não deu? Faz um purezinho. Então, cada vez que tu for apresentar o alimento, apresenta ele de formas diferentes. Ou cozida, ou com alguma outra coisa, né? A gente tem que dar possibilidades para a criança, porque em algum momento ela vai gostar. Ela pode vir a gostar. Por quê? Porque assim, ó, o paladar da gente, ele se adapta com certos sabores. Então vai acontecer com a criança que daqui a pouco ela experimentou uma vez, duas, na terceira ela já tá achando interessante. Ah, essa cenoura é docinha. Então pode acontecer isso, né? A outra coisa é fazer um ambiente mais lúdico para essas crianças que têm dificuldade. Por exemplo, minha filha ela não come feijão. Vamos fazer, filha, faz feijão para a mãe, vai lá, leva ela na cozinha, faz ela escolher o feijão, faz ela botar as coisas, já deixa cortada a cebola, se ela for pequenininha, né? E faz o feijão. Quando for servir, é interessante deixar ela montar a mesa, né? Então a criança, ela mesma montar a mesa. E todos os pais depois sentar naquela mesa que ela montou. Porque ela vai se sentir importante, né? Ela vai... E aí todo mundo diz, agora vamos comer o feijão da Isa, sei lá o nome da criança. Vamos comer o feijão da Isa e todo mundo come ele quietinho. Sem forçar, sem nada. Por quê? Porque quando a gente faz, por exemplo, limpa todo o prato, a gente nunca deve forçar a criança a comer alguma coisa, porque aquilo ali vai gerar um sentimento ruim ligado àquele alimento. Então, automaticamente ela não vai comer o alimento. Onde eu tiver um sentimento ruim ligado a alguma coisa, eu não vou querer repetir a experiência. Então, a gente tem que fazer com que ela queira repetir a experiência. E quando eu monto uma mesa, ou quando ela monta a mesa, pensando, eu estou montando uma mesa para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, e com os meus pratinhos de personagens coloridinhos, eu já estou pensando
né, que a mesa é minha e eu tenho que comer minha comida. E eles, no fim, eles acabam comendo. Depois podem contar pra mim depois quem comeu, hein? Aqui em casa, tô me ouvindo melhor agora? Eu troquei o microfone. Sim. Legal. Aqui em casa todo mundo sabe que nós temos uma criança com uma restrição alimentar por causa da diabetes. O Victor é diabético tipo 1. No início do caso da diabetes dele, eu entrei em pânico e eu comprei muita coisa diet. Foi algo como que numa ida no mercado foi praticamente o rancho da casa inteiro. Aí tu vai aprendendo que a restrição alimentar ela é de acordo com que eles podem comer de tudo. Tudo uma questão de como se apresenta e a quantidade correta dos alimentos. Exatamente. Então, isso, em qualquer seletividade, tu consegue fazer com que o alimento seja mais apreciado. Qual é a criança que não gosta, desculpe o termo dos fabricantes desses troços, que eu vou dizer aquela porcaria de nugget comprado em caixinha. Aquilo, é verdade, mim, elas adoram. Mas elas adoram nuggets. Para mim, ponto de vista pessoal, é um veneno em caixa aquele troço. É verdade. Então, o que a gente faz? Teve até gente que ensinou na televisão para eles, para as crianças, né? Era um cara que bem conhecido na televisão, na net, e ele fez para as crianças e mostrou nuggets, como é que era feito, botou tudo. E as crianças no fim quiseram comer. Se eu tivesse visto isso, eu teria mudado de canal. O que eu faço para te dar umas alternativas para essa situação? Isso é uma coisa muito prática. Tu bota no forno ali para assar, ou tu frita. Não tem nenhum problema quanto à fritura, desde que ela seja ocasionalmente. Então, tu pode fazer algumas variações. O que rolou aqui em casa na primeira vez? Até o que eu não faço há bastante tempo. Fígado de frango empanado. Fica uma delícia. Tempera o fígado de frango. Esses compradinhos em pacote, tempera, empana, frita, perfeito. Couve-flor empanada, fica espetacular. Isso já entrando no processo do que o Jefferson... couve-flor empanada é maravilhoso. Que o Jefferson tinha perguntado que agora na pandemia, né, Jefferson? Estou comendo algumas besteiras, né? O Jefferson é o Thomas, lembra dele, Larissa? Sim, eu lembro. Então, algumas opções tu consegue. A cenoura que a Larissa tão falou, faz ralada, corta em julienne, faz cozida. A quantidade de maneiras de tu fazer envolve a batata doce, por exemplo, dá para apresentar além de assada, né, purê e também chips, né, fazer batata chips, pode botar na air fryer, quem tem air fryer, para poder não fritar, né, que fica encharcado, mas então tem várias opções, né, dá para apresentar até como salgadinho, né. Faz de conta. Isso. E outro, uma possibilidade para quem não gosta de usar air fryer. Você pode fazer tudo isso no forno. Também. Sabe? Então tem opções do que fazer para que a criança goste da comida. Eu nunca tive muita dificuldade aqui em casa em relação ao que as crianças vão comer. Porque o Arthur está começando a comer agora e o Victor, ele vai comer o que é bom. Ponto. E ele come de tudo hoje. Ele não gosta de agrião, ele come agrião se estiver na mesa. Não gosta de rúcula, se estiver na mesa ele come rúcula. Ele detestava batata doce. Hoje, se estiver na mesa e eu não botar no prato dele, cadê minha batata doce? Pois é. É tudo hábito também, porque a gente cria o paladar, não adianta. Agora, se tu nunca apresentar aquele alimento para a criança, não pode querer que ele vá na casa de uma tia e coma, por exemplo. Se tu nunca apresentou esse alimento para ele, né? A Mica ali tá falando que o filho dela não come nada verde. Deixa só coisa verde no prato dele que ele não vai ter escolha. Como é que ela resolve isso, Larissa? Como é que ela fala de novo? Porque o meu tava trancado. Aqui. A Mica, ela disse que o filho dela não come nada verde. Tá? Aqui em casa, se não comer nada verde, eu boto só coisa verde no prato. E ele vai comer, porque vai morrer de fome. Olha, como é que ela resolve isso? Olha, a questão do verde é complicada, tá? Porque a criança liga o verde com as saladas, né? E eles não gostam da textura do barulho de folhinha, né? Então, o que dá para fazer... no princípio, né, também dá uma enganadinha, né, porque é uma coisa que a gente precisa da vitamina das coisas verdes, que a vitamina, o verde tem ferro, tem proteína, né, então muita gente bota no feijão, tem gente que bota
dentro de panquecas com outras cores que não seja verde. Por exemplo, eu posso fazer uma panqueca de beterraba, fica linda, fica rosa. Aí se tu botar uma folhinha ou de espinafre ou sei lá, rúcula, alguma coisa assim, ele vai escurecer, ele não chega a ficar verde, né? Mas tu vai estar dando pro teu filho, sem ele perceber, pelo menos nesse primeiro momento, uma vitamina que ele até então não está ingerindo, né? Mas é complicado, tem que insistir. Tentar fazer, como é que é o nome dela mesmo, David? Desculpa. A Mica. A Mica, assim, ó, não desiste, tá? Tenta fazer palhacinho, eu não sei que idade ele tem, mas tenta fazer um prato colorido com as coisas verdinhas, né? Fazer um sorrisinho, uma carinha e botar outros alimentos junto para que ele experimente aquele verde junto com uma coisa que de repente ele goste, entendeu? Pegar, por exemplo, se ele come beterraba, bota a beterraba junto com o alface e põe ele para experimentar, porque ele vai comer o alface e vai ficar doce o alface. Então ele já vai começar a se acostumar, né? Eu tenho uma dica. Como eu costumo programar, eu ia dizer que era por causa da pandemia, uma ida no mercado por semana, mas na verdade não, eu sou neurótico, cheio de toque mesmo. Eu organizo a alimentação da família, eu tenho na minha cabeça praticamente o cardápio pronto da semana inteira, com o que tem em casa, e eu organizo. Ai, que ótimo! Contando os dias em que o Victor vem para cá e que ele não está na casa da mãe. Por exemplo, quinta-feira, quando ele vier, na janta eu já defini que nós vamos fazer bolinhos de arroz, porque eu vou guardando os arrozinhos que sobram na geladeira. Vou botando, sobrando de um dia para o outro. Não quero comer, vou fazer um novo. Eu faço uns saquinhos de arroz que vai sobrando e guardo para fazer um bolinho de arroz. Então vai sair bolinhos de arroz com espinafre. É uma maneira de comer uma coisinha verde. É uma maneira de comer. Tu pode fazer frito, tu pode fazer assado, tu pode fazer os bolinhos e botar para assar numa forminha dentro do forno. São maneiras de inserir os legumes para as crianças. E isso tu pode fazer com uma opção de tudo. Qual é a criança que não gosta de bolinho de arroz? Principalmente se ele achar que é frito. Fica um louco. O Thomas, né, o Jefferson, tá dizendo aqui que tem nuggets que vem com formato lúdico. Mas, lúdico, gente, é por isso que a gente se rala. Como é que a criança vai olhar uma caixa de nuggets e lá com formato de dinossauro e não vai querer, entendeu? Ela morde para achar que tem um dinossauro dentro. É injusta essa luta, né? Mas a gente, na verdade, gente, não apresentem esses alimentos. Não apresentem esses alimentos para as crianças, porque elas vão se apaixonar. Por quê? Por mais que tu diga que é porcaria, ele tem um sabor, porque a fritura, ela vicia, ela tem aquele crocante em volta, que eles adoram coisas crocantes, por isso que eles adoram salgadinho, né? Quem não gosta? Então, quem não gosta? É só fazer de uma maneira saudável. Exato. Então, a gente tem que só prestar atenção e dar sempre. E outra coisa, Davis, que é muito importante, é que quando a criança faz, além de experimentar o alimento que ela tem dificuldade em comer, e ajudar em casa a fazer as refeições, preparar a refeição junto com o pai e com a mãe, elogiem, por favor, gente, elogiem seus filhos. Porque quando a gente elogia, eles mais uma vez configuram na cabecinha deles, eles configuram que eu tive um feedback positivo, tá? Que eles não pensam feedback, né? A gente fala. Mas eles, tendo esse feedback positivo, eles vão querer repetir a experiência para ter esse sentimento novamente positivo. Então, elogiem as crianças, elogiem. Nossa, filha, que gostoso que ficou seu bolo. Nossa, que gostoso que ficou esse pão. Vamos fazer de novo. Quando é que a gente vai fazer de novo? Para ela se sentir forte, para ela se sentir confiante. Então, tá faltando isso hoje. A gente precisa botar na cabeça dos pais que não é dar 50 tablets, não é botar a criança no judô, piano, não sei o que, natação, e se o que ele mais precisa está dentro de casa, e dentro de casa ele vai treinar muitas coisas, sabe? Então, essa é a minha dica, gente, elogie muito os filhos de vocês, isso faz toda a diferença na vida adulta dele depois.
É verdade, é verdade. Ó. Como o nosso colaborador ali, Leandro Machado, conhece? Se a criança participou do processo, ela come, pois foi ela que fez. Simples, é elogia. É muito É, fácil. A criança gosta do que ela faz, ela gosta de se sentir produtiva. Tá? Se ela tá sim, jogando com videogame, ela diz, certeza. eu fiz tal coisa, e tu dizer pra ela, tá, sabe, não É, dá. ela não vai fazer mais. Não, aí ela não Não, faz mais mesmo se não der bola, né? tem que ter envolvimento. A Jaque, É uma outra amiga nossa que estava aqui acompanhando, ela falou que a Ellen, a filhinha dela, que deve estar com uns 2 anos para 3, descasca a acho que própria é dois. banana já. Ai, que linda! E eu Isso é vou te dizer uma coisa, autonomia. É isso que a gente quer, né? É Jaque, a gente tem que dar a possibilidade dele virar uma criança que tem autonomia. Um e eu vou adulto dizer, que tem autonomia. para ti que tu ainda não conhece a Ellen, Larissa, mas é a criança mais feliz que eu já vi na minha vida inteira. Ai, que linda! Eu acho que eu nunca vi uma Acho que eu criança vi tão uma feliz que vez. nem ela. Eu nunca vi uma criança tão feliz que nem elas. Até pelas fotos, que ela é uma fofa. Assim, galera, alguma pergunta? Vamos abrir para o pessoal fazer algumas perguntas aí para Ah, então Larissa. deixa eu só falar pro pessoal que anota assim as coisas mais legais assim para vocês fazerem com seus filhos. Biscoito, os pequenininhos, biscoito, cupcake, isso, vai anotando. Cupcake, super estimula a criatividade o cupcake, elas vão enfeitar em cima e tal. Pizza e pão. Essas coisas já são suficientes para vocês, né, terem umas ideias aí de montar em casa um jantarzinho de criança, pode ser mesinha pequena, pode ser... Vai ser bem bacana. E eu quero ver o que a gente tinha combinado antes. Fala aí, Como ela é Davis. professora, eu tô pedindo para falar, viu? Como eu sou um aluno educado, Fala, eu levantei, Davis. levantei o dedo e tô pedindo para falar. Muito Aqui em bem, casa, ótimo, excelente. cupcake, biscoito, isso são coisas da Aline. E ela ela tem uma receita de biscoito com farelo de trigo que é fitness, que é uma delícia, as crianças adoram. Uma hora eu vou botar depois a receita no Instagram para vocês verem lá. Eu sou o cara que faz as coisas salgadas, até porque meu sabor para doce se resume a chocolate e bolo e mel. Mas tem muitas opções do que fazer. Nós fizemos aqui em casa já uma pizza com a massa da pizza, ela era de couve-flor. Olha que Eu já leve. fiz o Lucas já comeu aqui, meu enteado. A gente já fez, ele já comeu uma vez também. Ele já comeu, a gente faz também pizza com a massa de tapioca também, dá para fazer. Temos Sempre muitas fazer. opções. Temos muitas opções, pessoal, do que fazer para as crianças. Ali, o Leandro está dizendo de novo, gerenciar uma cozinha é um aprendizado para a vida. Exatamente. Quem organiza um processo alimentar de uma casa, e isso não é porque tu tem que ser a mulher para fazer isso. Olha aqui, ó. Tem cara de mulher? Não tenho. Mas nem querendo. Mas nem querendo, não tenho Desculpa, como. mas nem querendo dele. Sabe? Então é uma coisa que tem que se fazer, dá para se aprender. E hoje a preocupação em manter as crianças ocupadas, não dá para mandar. A Larissa foi muito clara numa parte, não dá para mandar para o jiu-jitsu, não dá para mandar para o futebol, não dá para enfiar na escolinha, não dá para botar na aula de não sei o que, jogar na escola de paraquedismo, não dá. Temos que entreter em casa. E a parte da cozinha é o melhor lugar para vocês fazerem isso. Gente, aproveitem esse momento incrível, não tanto, que é o da nossa quarentena, que já é sessentena já, né, que a gente passou os 40 dias, mas a gente tem que fazer, na verdade, do limão uma limonada, né? Então, o pessoal tem que aproveitar agora esse momento para fazer coisas boas com seus filhos. E ensinar a estender uma cama, ensinar a varrer uma casa. Gente, isso nenhuma criança, independente se é menino ou menina, isso é muito importante. Eu sempre digo para o meu enteado, tu vai ser o que tu quiser na tua vida. Se tu mexer na cozinha ou não, se tu varrer, tu pode ser o que tu quiser na tua vida. Não existe nada que é feito para menino e nada que é feito para menino. Então, é isso aí, gente. Vamos todos, a gente cresce sabendo fazer as coisas. Depois vira um hobby, vai para uma casa, morar sozinho, não sabe cortar uma cebola. É triste, né? O cara fica comendo miojo
Depois passava... Miojo ainda é pior que nugget. Porque ele é frito, né? Então é uma coisa que não tem sentido tu querer podar o menino de aprender as coisas da cozinha, porque ele é menino, sabe? Gente, os maiores chefes de cozinha são homens. Então, ele diz que ele não é chefe, mas... Não, eu não sou chefe. Mas, gente, é isso, viu? Eu quero fazer um comentário sobre o que o Jefferson colocou ali. Hoje o processo de disciplina alimentar infantil tem que ter a participação maior das escolas também. Sim, eu concordo. Isso é uma discussão que eu tenho com a escola do meu filho mais velho, porque eu passo ao buscá-lo e eu passo longe da lancheria da escola, porque só tem porcaria. Não tem acho que a coisa mais saudável aqui em Telá é um sanduíche de pão branco com alface perdida no meio do presunto e queijo. Mas sabe, David, desculpa te interromper, mas tem escolas que já baniram algumas coisas, né? Tem escolas públicas que baniram algumas coisas que não são saudáveis, tipo salgadinho, refrigerante. Aí eles vendem suco e mais não sei o que, e coisas para comer que são mais saudáveis, né? Então, algumas escolas, alguns lugares já estão com essa consciência, porque os pais estão... Hoje a gente tem um número de veganos muito alto, um número de vegetarianos muito alto. Então, a consciência pela alimentação saudável, ela está muito maior do que anos que a gente... Há 20 anos, mais ou menos, né? Então, a gente tem que levar em consideração. É difícil, porque tem escolas que dizem assim, ó, tragam, sei lá, pedem umas coisas que às vezes a criança nem come em casa, né? Isso é bem complicado mesmo de administrar. Eu tenho pena das diretoras de escola, porque um tanto de pai hoje que tem uma alimentação mais saudável, entra numa escola e as crianças fazem festinhas e coisa. Não estou dizendo para nunca comer brigadeiro, nunca comer, mas tem crianças, por exemplo, que comem batata frita todos os dias ou quase todos os dias. Isso é um crime para a criança. E as pessoas acham normal isso. Então é difícil mesmo administrar. A nossa alimentação aqui em casa, ela mudou quando era só eu e o Victor por causa da diabetes dele. Eu passei a me alimentar de uma maneira correta para que ele pudesse ter o exemplo de uma alimentação correta. Então, a partir de uma deficiência que ele desenvolveu, ele mudou a rotina de todo o nosso lado familiar. Aí depois, quando a minha esposa entrou Por um lado, é maravilhoso, né? Quando a minha esposa entrou na família, ela já vinha com um costume alimentar correto, e isso facilitou bastante. O Arthur, agora com 1 ano e 2, 3 meses, ele está com uma rotina alimentar exemplar. Então, quer dizer, é só uma questão de costume. Então, galera, se alimentem direito, sejam bons exemplos. Tudo isso que a gente está falando, na verdade, é para lembrar que dá para ser um bom exemplo para as crianças. A partir do que nós fizermos, eles vão espelhar. Eles vão ser educados por verem os pais serem educados. Eles vão ser limpos. Sempre repetem, né? Por verem os pais serem limpos, caprichosos. Eles vão ser educados se tu for educado. Eles vão se alimentar direito se tu mostrar que eles se alimentam direito. Se tu não mostrar, se tu passa... Um outro exemplo, para a gente finalizar depois, a Larissa dá o encerramento dela. Idade de que a criança descobre que o McDonald's é uma maravilha. Aquela pão, carne e queijo. Porque vem um bendito brinquedinho que tem igual no 1,99. Quando o Victor chegou na idade de comer essas coisas, eu levei uma vez. Lá pegou o Big McLanche Feliz. McLanche Feliz, né? Pegou um negocinho, saiu com a cestinha, sentou, comeu meio troço daquele, toda a batatinha, matou o refrigerante, pegou um brinquedinho e saiu feliz. E eu não gostei. Sinceramente, não gostei. Provei aquele McLanche dele ali, fui pra casa. Ele voltou pra casa da mamãe, na outra semana eu peguei ele, quando ele chegou em casa, vamos no Mac... Não. Olha aqui na mesa. Tinha todas as coisas para fazer Foi quando surgiu o Mac Camargo aqui em casa. Até no 1,99 eu passei e peguei o brinquedinho dele. Nós temos 25 segundos antes de encerrar o nosso tempo. Larissa, por favor, finalize. Sim. Muito obrigado pela presença de todos. Imagina,
Eu que agradeço a oportunidade. 10 segundos. E, gente, ó, bota fotinhos, põe hashtag, não sou chefe, desculpa, hashtag o quê?